E aí, pessoal, tudo bem? Só alegria? Pois é, mais uma semaninha de aula. Hoje a gente vai falar do fim da ordem bipolar, beleza? Semana passada a gente falou do concepção da ordem, hoje a gente vai falar de como ela chegou ao seu fim, beleza? Quais foram os meandros, os motivos, enfim, né? E a conjuntura geopolítica pós, principalmente da Rússia e do leste europeu, com o fim dessa ordem bipolar e da União Soviética, beleza? Então bora lá, a aula aí é a aula 38 e 39 da apostila dos senhores, tá? Isso lá na página 501. Então bora lá, vamos trabalhar. Bom, para começar, vamos lembrar o que era o RSS, né? O RSS basicamente era esse conjunto aqui de países, eram 15 repúblicas que juntas formavam um bloco soviético, né? Todos esses aqui, se você somar, são 15, Ásia Central, Leste Europeu e a Rússia, né? Rússia que tinha um controle político e militar da parada toda. Aqui no leste europeu, aqui eram os países satélites, que vai ser importante no contexto que a gente vai falar hoje, tá? Polônia, Romênia, Hungria, Tchecoslováquia, né? E aqui a famosa Iugoslávia, que não era necessariamente país satélite, mas era um país socialista, comunista, porém bem mais independente em relação à União Soviética. Também não menos polêmica, tá? Então aqui a gente tem a concepção do chamado mundo socialista. Bom, tudo começa, o fim, a derrocada da parada toda começa, galera, justamente com protestos que foram surgindo neste leste europeu, né? Vários protestos. Protestos na Hungria, olha a data, 56, né? Tchecoslováquia em 68, a Primavera de Praga, a Revolução Húngara, né? E na Polônia, 70, meados de 70, principalmente em 1980, quando o Partido Solidariedade é fundado, né? E o que levou a esses conflitos e essas revoltas nesses países? Bom, vamos lá. Basicamente, o eixo central que une essas revoltas, a revolta húngara, a Primavera de Praga na Tchecoslováquia e o nascimento do Partido Solidariedade, tá? É a insatisfação dessa galera com a centralização do poder soviético. Ou seja, esses países do leste europeu, esses países satélites ao RSS, estavam cansados de seguir uma normativa imposta pela União Soviética, ou seja, imposta por Moscou, né? E aí é o principal eixo de ligação dessas três revoltas populares, que aconteceram em épocas bem diferentes. Então, o que eu concluo? A gente conclui o seguinte, que desde o começo, desde os anos 50, a questão ali dos países satélites, né? Vamos recordar aqui, ó, a questão aqui nos países satélites em relação ao domínio da União Soviética, da URSS, né? Não era e nunca foi algo harmonioso e tranquilo. Pelo contrário, foi muito polêmico, muito questionado e o resultado, né, foram várias revoltas. E para evitar que essas revoltas tivessem sucesso, obviamente a União Soviética acabava intervindo nesses países com alguma violência e com apoio de grupos locais também, né? Então olha aqui algumas fotos, né? Isso aqui na Hungria, né? Mas em 56, isso aqui é a Primavera de Praga, né? Bom, resultado, foi passando o tempo, esse atrito foi aumentando, né? Até chegar aí o final do regime, tá? É importante que vocês saibam também, tá? E não confundam, que por mais que existisse, tá, um descontentamento grande em relação ao domínio soviético, não significa que a população estava revoltada contra o socialismo necessariamente, tá? Importante lembrar, existiam as pessoas que não queriam mais o socialismo? Com certeza, mas existiam muitas e muitas pessoas, tá, que queriam o socialismo, mas um socialismo que não fosse o da União Soviética, fosse o socialismo próprio, real, né, o socialismo de independência e consolidação desses países. Belezinha? Então isso é bastante importante, tá? Cuidado. Então esses movimentos não queriam necessariamente o fim do socialismo. Eles queriam era o fim do domínio soviético. Beleza? Entendido? Então, tá claro que estava bem conturbadas as paradas lá. Bom, conforme foi passando o tempo, a gente estudou que a corrida militar foi ganhando proporções
enormes, algo extraordinário, né? A corrida espacial, corrida armamentista, né? A disputa pelo controle de áreas de influência, a busca pelo controle nuclear, tudo isso consumia muito dinheiro mesmo, né? E a União Soviética não foi eficiente no seu papel de modernizar os seus modelos produtivos. A União Soviética não conseguiu modernizar de forma adequada sua produção de bens de consumo do dia a dia, exemplo, produção de comida, produção de roupa, né? Coisas do dia a dia. Ela não foi eficiente em modernizar, ela não era eficiente também em modernizar o seu campo para garantir a produção de alimento e também não foi muito eficiente nos seus recursos essenciais, como energia. Lembrando que lá era muito frio, né? Não era, ainda é no inverno muito frio, e aquecimento é necessidade. Então tudo isso foi gerando insatisfação popular, né? Foi gerando uma pressão muito grande no dia a dia das pessoas que começaram a sentir uma perda de qualidade de vida. Porque essas coisas essenciais, né? Quando começam a faltar, meu amigo, aí, ó, você começa a sentir, porque é o dia a dia de a pessoa não ter papel higiênico, você não conseguir ter aquecimento no inverno que faz menos 20, menos 30 graus, é algo estrutural e que afeta e incomoda muito a população, tá? Associado a isso, essa falta de modernização e falta de capacidade produtiva, né, muita insatisfação interna em relação ao domínio de Moscou. É o que eu falei para vocês agorinha. A galera estava meio insatisfeita com essa centralização de poder em Moscou. Lembrando que Moscou, né, a capital russa, centralizava o poder das 15 repúblicas soviéticas, né? Então estava tudo centralizado ali e muitas dessas repúblicas não estavam, né, desfrutando de muitos benefícios, ou seja, elas percebiam o seguinte: pô, a coisa não tá legal e Moscou centraliza as paradas todas. Ou seja, se a coisa não tá legal, não tá também homogênea. Por quê? Moscou tá melhor do que a gente. Por quê? Né? Deveria ser igual. Enfim, várias coisas desse tipo, né? De sentir que, na verdade, a Rússia tinha mais privilégios do que outras repúblicas. Isso também causa mal-estar, ainda mais um regime que prega uma igualdade social, né? Investimentos pesados que eu acabei de falar para vocês, né? Os trabalhadores, ó, não assumiam o controle dos meios de produção, né? Então aquela história de que os trabalhadores vão assumir o controle produtivo e vai ter uma igualdade social, uma estabilização da sociedade, isso não ocorreu na prática. E aí está a grande crítica do socialismo real, socialismo que rolou, né? Essa igualdade aí de condições, essa eliminação da pobreza, ela não foi duradoura e não foi tão ampla como deveria ser. Então isso gerou mal-estar. Aconteceu sim, de fato, tá? Em alguns pontos, alguns modelos específicos, tá? É uma harmonização disso aí, né? Uma relativa igualdade, mas isso não foi amplo, não foi para todos, né? De novo, eram 15 repúblicas da URSS mais as satélites, né? Então era muito país, era muita gente e ali dentro já não era algo tão homogêneo. Então isso vai incomodando, né? Junto a isso, você tinha um excesso de burocracia terrível, né? Ou seja, muito papel, muitos mecanismos. Então ter acesso, como você tinha um Estado centralizador, o que acontecia? Tudo que eu precisava, eu dependia desse Estado aqui. Tudo, tá? De coisas simples do dia a dia a coisas complexas. Absolutamente tudo. E se eu tenho muita burocracia para acessar esse estado, se é muito difícil acessar esse estado, significa que é muito difícil acessar esses recursos que eu preciso. Então esse excesso de burocracia vai minando o bom humor das pessoas, vai deteriorando a qualidade de vida, porque tudo fica muito lento, tudo fica pouco eficiente. Tá? Então, o excesso de burocracia no governo centralizado é ruim. Né? Naquele tempo você não tinha a tecnologia que se tem hoje para agilizar burocracias. Então, isso também pegou. Então, você junta. Então, vamos juntar tudo isso. Né? Primeiro, contradições internas. A galera, uma boa parte não queria o modelo de domínio soviético. Né? Então, mal-estar.
corrida armamentista, que consumia muito recurso e faltava investimentos, negligências aos setores de bens de consumo. Os trabalhadores que não assumiram os meios de produção e não tiveram a igualdade prometida. Daí o excesso de burocracia. Junta tudo isso, você tem uma receita perfeita para dar errado, né? E deu, beleza? Bom, mas vamos lá. Chega o Gorbachev, né? Mikhail Gorbachev, uma figura fundamental na política do século XX, né? Mikhail Gorbachev foi aí o presidente da União Soviética, o grande chefe soviético, em 85 até o final. Gorbachev, quando assume, né? Ele era um cara que veio mais flexível, ele era um cara menos rígido em alguns pontos, né? Ele cria mecanismos para tentar abrir essa União Soviética e torná-la mais dinâmica. Tá? Então ele cria duas reformas estruturais muito importantes, a Glasnost e a Perestroika. A Glasnost tem a ver com transparência política, com liberdade de expressão, pluripartidarismo, permitia mais partidos políticos, né? Então a ideia da Glasnost, proposta por Gorbachev, é dar uma resposta à população em função às críticas, né, da corrupção, em função às críticas do cerceamento de liberdade de expressão, para falar, o regime soviético aqui ele é plural, ele não é uma ditadura. Só que o que aconteceu? O tiro saiu pela culatra, né? Essa liberdade de expressão foi usada pelas pessoas para criar movimentos contra a União Soviética, entendeu? Então aumentou os movimentos sociais contra a União Soviética. E aí a coisa fica complicada. A perestroika, né, já foi um processo mais econômico. Reestruturação e dinamização da economia. O que isso significa, professor? Significa que pela perestroika, o Gorbachev permitia uma relativa privatização, né, uma abertura de mercado relativa, não total, relativa, tá, para poder oxigenar com dinheiro a economia soviética. Então, a partir da perestroika, na verdade, a União Soviética deixa de ser fechada para começar a se abrir e comercializar com outros países. Ok? Isso vai ser também bastante relevante e vai ajudar a chegar ao fim do regime. Beleza? E aí, com isso, estava muito claro que o risco de um novo conflito bélico ali direto ia ser difícil, né? Então, a União Soviética estava sinalizando que estava disposta a conversar e os Estados Unidos também sinalizou isso. Né? No final dos anos 89 ou 90, né? O George Bush assume a presidência dos Estados Unidos e estreita e se aproxima, né, com o Gorbachev. Né? Essa foto aqui é muito emblemática, os dois abraçados, né? Beleza? Então ali eles começam a desenhar o fim da União Soviética. Não porque o Gorbachev queria, tá? Não é que ele queria o fim. O Gorbachev, presta atenção, ele não queria o fim da União Soviética. Você não é eleito presidente para querer o fim daquela instituição, daquele país cujo você é o presidente. Você queria melhorá-la. Só que as reformas de Gorbachev, na verdade, foram fortalecendo uma oposição a ele, né? Uma oposição que queria o fim da União Soviética. Beleza? Vai surgir uma figura bastante relevante aí, que é o Boris Yeltsin, que eu vou falar daqui a pouco, que vai fazer oposição e vai querer o fim, né, do regime. Bom, em 89, caiu o Muro de Berlim. Mas antes, até esqueci de falar, antes de cair o Muro de Berlim, em 86, a gente teve o acidente de Chernobyl, lembra? Né? Ó, de 85 a 86, ó, bem no meio da implementação das reformas de Gorbachev. O acidente de Chernobyl foi gravíssimo, né? Foi terrível, né? A União Soviética foi acusada de esconder dados do mundo, né, sobre o acidente, e isso queimou muito o filme da União Soviética, sem contar que gastou um baita dinheiro para poder reverter os problemas, né? Então isso foi um desgaste político, econômico, social e ambiental gravíssimo que a União Soviética passou, sem contar a desarticulação das usinas, que eram umas meninas dos olhos da produção energética que ficava ali na Ucrânia. Beleza? Bom, olha como estava conturbado esses anos 80, né? 88, a União Soviética perde a guerra do Afeganistão. Para vocês terem uma ideia, a guerra do Afeganistão para a União Soviética foi mais ou menos o Vietnã
para os Estados Unidos, né? A invasão do Afeganistão pelos soviéticos durou de 80 a 88 e eles saíram de lá sem uma vitória. Mas isso aí tem um dedo podre dos Estados Unidos que financiou os grupos rebeldes afegãos, né? Isso é importante de lembrar. E aí, na verdade, a União Soviética não estava lutando contra os rebeldes afegãos simplesmente, estava lutando contra o armamento que o governo americano conseguia ceder aos rebeldes soviéticos, né? Bom, e aí logo em seguida, em 89, o Muro de Berlim cai. Caindo o Muro de Berlim, é questão de tempo até a Alemanha se unificar. Na verdade, questão de um ano depois vai se unificar e virando uma Alemanha só, acabando com a Alemanha Oriental. Vai ser outro golpe duro, duríssimo, contra o domínio soviético, né? Beleza? A queda do Muro de Berlim foi emblemática, né? Ela foi simbólica, mas atenção, não foi quando caiu o muro, né? Não foi por ter caído o muro que gerou... Não foi porque caiu o muro que gerou o fim do regime, tá? O muro caiu... Pronto. O muro caiu, tá? Por insatisfações, tudo e o fim do regime da divisão das Alemanhas vai vir um ano depois, mais ou menos. Ok? Bom, continuando. O que nós temos agora? Logo em seguida, o desenho do fim do bloco soviético, né? Aqui está o discurso do Gorbachev, uma imagem, né? Acha esse discurso no YouTube, é bastante legal para você ver, tá? Se você tem curiosidades históricas, você vai ver, né, como foi, né, o Gorbachev anunciando a sua renúncia, e anunciando a sua renúncia, ele anuncia também o fim da URSS. Beleza? Isso foi em 91, né? Ou seja, da queda do Muro de Berlim em 89 até 91, foram ali mais ou menos 2 anos, tá, de latência até acabar o regime. Foi em dezembro de 91, no finalzinho do ano. Bom, as transformações promovidas por Gorbachev levaram várias repúblicas a buscarem a redemocratização e a independência. Lembra a insatisfação lá da galera? Com a permissão lá da liberdade com a Glasnost, a galera foi para a rua e pediu redemocratização e tal. A Alemanha é reunificada e as repúblicas não se submetem mais à autoridade de Moscou. Se as repúblicas não estão mais se submetendo à autoridade soviética, qual é o sentido de manter a União Soviética, né? O cara fica desautorizado. E é por isso que ele resolve renunciar e botar um fim, uma pedra no assunto e acabar com a União Soviética. Beleza? Então aí a gente tem um processo bastante importante. Bom, e daí, como que vai ficar o mundo, hein, galera? Acabou a União Soviética, sobrou só os Estados Unidos. Mas e aí, como que vai ficar a organização política e de poder desse novo mundo? Aí a gente tem uma questão muito delicada. O mundo passa a ser unipolar? O que seria? Ele era bipolar, União Soviética de um lado, Estados Unidos do outro, 2 polos de poder. Agora ele está unipolar, ou seja, só tem o modelo capitalista americano? Ou ele está multipolar, porque surgiram ainda, tem a China que vai crescer, o Japão que era uma potência já ali nos anos 90, a União Europeia que estava nascendo. Ou ele era unimultipolar, ou seja, eu tenho a presença hegemônica dos Estados Unidos junto com essas potências aqui. O que você acha? Né? Qual é o termo mais adequado que você vai usar? Bom, a questão é que não tem um termo mais adequado. O fato é que ao mesmo tempo que o mundo se transformou em unipolar, ele também passa a ser multipolar, porque o mundo ocidental também olha para os Estados Unidos e fala, opa, pera lá, amigão, você já está mandando em coisa demais, né? Não tá legal, eu quero voltar a ter poder. A Europa quer crescer, a Europa quer mostrar suas garrinhas, quer mostrar que tem relevância. O Japão também. Então o mundo passa a ser ao mesmo tempo unipolar, porque sobrou só Estados Unidos de superpotência, mas ao mesmo tempo é multipolar, porque tem várias outras potências emergindo nesse novo mundo. Então por isso que a gente usa o termo unimultipolar. Belezinha? Então bora lá. Bom, a Iugoslávia vai ser desmanchada também nos anos 90, tá? Isso vai ser um processo bastante interessante, né? Porque a Iugoslávia, né, que ficava ali, lembra que eu falei, né? A Iugoslávia estava ali
no regime comunista, porém tinha uma certa independência em relação à União Soviética. Porém, com o fim da União Soviética, ela perde a representatividade que o mundo socialista está morrendo, né? Os conflitos com a Iugoslávia, com a dissolução da Iugoslávia, foram violentíssimos, tá? E foram marcados por extermínios ou limpezas étnicas, principalmente da Sérvia contra os bósnios, né? A Sérvia foi o mais violento nesse processo. Olha que louco, toda essa área aqui da Macedônia, a Eslovênia, era a Iugoslávia. A Iugoslávia deixou de existir e hoje nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 países. A Macedônia hoje chama Macedônia do Norte. Professor, e Kosovo? Kosovo se declarou independente em 2008, porém não é reconhecido pela maioria dos países do mundo. Então, Kosovo é uma interrogação sobre ser ou não ser um país. Professor, e esse Vojvodina? Mesma coisa. Não tem reconhecimento amplo do mundo como um país. Então, eles são considerados territórios da Sérvia. Montenegro é sim um país. Então, a gente tem a Macedônia do Norte hoje, a Sérvia, que ficou com a maior parte da antiga Iugoslávia, Montenegro, a Bósnia e Herzegovina, esse é o nome, Croácia aqui, que foi o último país a entrar na União Europeia, e a Eslovênia aqui no cantinho, formando as repúblicas da antiga Iugoslávia. Beleza? Tudo isso aconteceu quando, professor? Tudo isso aconteceu ao longo dos anos 90. A Guerra da Bósnia, quando os sérvios massacraram bósnios muçulmanos, atenção, os sérvios massacraram bósnios muçulmanos, né, lá em Sarajevo, cerco de Sarajevo, cercaram a capital aqui. Tá? Isso aconteceu em 94, para a guerra de 94, a ONU teve que intervir, a OTAN teve que intervir na parada. Por quê? Porque a coisa estava feia e os sérvios não estavam brincando em serviço, estavam extremamente violentos e violando vários direitos humanos. Tá? Então foi um processo bastante violento. Beleza? Um processo de dissociação também, de separação que ocorreu nos anos 90 com o fim da União Soviética, porém bem menos violento, foi este aqui, ó, a divisão da Tchecoslováquia. A Tchecoslováquia foi bem tranquilinho, foi veludinho, tá? A Tchecoslováquia se separou, formando a República Tcheca e a Eslováquia, dois países simpáticos que estão aí firme e forte, né? Eslováquia com a sua capital Bratislava, né? E a República Tcheca com a sua famosa Praga, cidade que é bastante procurada pelo turismo, né? Então foi bem de boinha. Bom, tranquilinho, né, galera? Outros conflitos ocorreram aí nesses anos 90, a coisa foi bastante tumultuada. Eu quero trazer aqui para vocês outro processo interessantíssimo que foi justamente a criação da CEI. Presta atenção, a Comunidade dos Estados Independentes. O que é isso, professor? A CEI foi criada depois da dissolução da URSS. Depois não, ali no meio desse processo, né? Mas ela vai ser fortificada com o fim, tá? Onde era tipo uma espécie de bloco econômico para a Rússia se manter influente nos países do antigo bloco soviético, tá? Então era como se fosse um bloco econômico, um bloco de cooperação econômica, beleza? Vários países aqui, ó, participaram, menos os bálticos. Estônia, Letônia e Lituânia não participaram em nenhum momento, tá? Hoje vários países saíram e tal, né? E temos hoje 8 países compondo a CEI, onde a Rússia é o principal. Na prática, a CEI é um quintal ali de influência russo em condições econômicas, beleza? Bom, como que está a geopolítica então da Rússia no contexto pós-União Soviética? Bom, Boris Yeltsin, que é esse cara aqui, ó, peguei uma foto muito boa dele, né? Ele fazendo uma cara serena e tal. Boris Yeltsin era o presidente russo, né? Cuidado, presidente russo, não da União Soviética. Da União Soviética era o Gorbachev. Quando Gorbachev renuncia, o poder de Boris Yeltsin aumenta, porque agora não tem mais uma União Soviética, cada país por si, e a Rússia é um país gigantão comandado por ele, né? Os anos 90 foram desastrosos na Rússia, foi terrível, tá? Queda econômica, dificuldade para manter o PIB, enfim, mais de 50% da população entrou em condição de pobreza, empresas pequenas, falência generalizada,
desemprego altíssimo, o IDH piorou, o PIB piorou, tá? Foi terrível para a população, terrível. E quando a gente tem desigualdade, é normal que aumente a violência, né? A máfia russa ganha espaço, a famosa máfia russa começa a crescer nesse vácuo de poder que ficou e eles começam a controlar vários negócios, inclusive com armamentos da antiga União Soviética, né? E aí a coisa fica feia. Professor, mas por que piorou tanto? Olha aqui, ó. A saída brutal do Estado de uma economia que era marcada pelo seu monopólio, tá? Permitiu o avanço de grupos econômicos criminosos, tá? E privatizações polêmicas, ou seja, a transição do modelo centralizado comunista, socialista, soviético para o modelo capitalista não foi feito seguindo etapas racionais. Foi violento, foi rápido, o que permitiu corrupção, tá? E que permitiu também uma desorganização e surgimento de atividades ilegais. Beleza? É o que a gente chama de vácuo geopolítico. Né? A gente passa a ter um buraco de poder geopolítico que não foi ocupado com o fim da União Soviética. Bom, nos anos 2000 surge essa figuraça aqui, o Putin, né? Que é o presidente russo até hoje. Tá? Só para não entrar muito em detalhe, mas assim, ele era rival ali do Boris Yeltsin, tá? Por um tempo ele assumiu a presidência, rival assim, entre aspas, né? Ele assumiu a presidência com o fim do regime do Boris, né? Aí depois ele fica alternando entre presidência e primeiro-ministro, né? Ele alterna, ele e o Mendeleev alternam nesse cargo, que basicamente ele sempre esteve, desde o começo do século XXI, né, desde o final do governo do Boris Yeltsin, o Vladimir Putin esteve no controle da Rússia, ou lá no primeiro-ministro ou como presidente mesmo, tá? Nos anos 2000, a Rússia foi muito favorecida pelo aumento expressivo do preço do gás e petróleo. Aumentou muito no mercado internacional, o que permitiu que a Rússia ganhasse muito dinheiro e se recuperasse economicamente. Então, por isso que muitos russos acreditam o crescimento russo ao Putin. A popularidade dele por muito tempo foi muito alta. Né? Então, a Rússia volta a ser um país importante e relevante no mundo, tá? Nos anos 2000. E quem que estava nos anos 2000 na presidência? O Putin aí em cima. Beleza? E isso fez com que o mercado bélico crescesse muito aqui no século XXI, né? Reposicionando o país na geopolítica global. Ele moderniza suas frotas militares, né? Lançadores de baterias antiaéreas, que é esse caminhãozinho com míssil, caças supermodernos e eficientes, e começa a vender esses aparatos mundo afora. Tá? Hoje a Rússia é o segundo país que mais gasta dinheiro com armamentos. Beleza? Olha aqui, ó, segundo maior exportador de armas do mundo. Olha que louco. Só perde para os Estados Unidos, né? Principais mercados consumidores. Olha o tamanho dos países. Índia, China, Turquia. Turquia é uma potência geopolítica importante no Oriente Médio. Argélia, Armênia. Cuidado, aqui não é Estados Unidos, é Emirados Árabes Unidos. Né? Cuidado, não é Estados Unidos, é EUA. Estados Unidos da América, que é EAU. Emirados Árabes Unidos. Diferente, não confunda. Então, repara que o mercado consumidor de armamento russo é bem diversificado, está no leste da Ásia, no sul da Ásia, no Oriente Médio e na África e em parte da Europa, né? Então, está bem espalhado. Isso aí não agrada os Estados Unidos, com certeza. Bom, e ao longo dos anos 90 e 2000, nós tivemos algumas tretas aí graves aqui nessa região, que é a região do Cáucaso, né? Uma treta nervosa. Vamos lá. O que aconteceu aqui no Cáucaso? O Cáucaso é uma região do sul da Rússia, tá? Pertinho do Mar Negro, como você pode ver aqui, e que tem vários territórios que têm vontades de se separar e serem independentes. Tá? A Chechênia aqui, ó, é um território importantíssimo, de maioria muçulmana. Tem um texto na apostila, dá uma lidinha ali na apostila que tem um texto falando um pouquinho da Chechênia. Tá? Uma galera de maioria muçulmana que queria se separar e formar o seu próprio território. E promoveu ataques terroristas contra as instituições russas. Tá? O Daguestão também, mas é menos tenso, né? Aí você tem aqui na Geórgia
um país vizinho que também foi invadido pela Rússia, né? O que aconteceu? Por que a Rússia invadiu a Geórgia em 2008? Basicamente porque a Ossétia do Sul queria se separar, a Abcásia também, né, que eram territórios da Geórgia, e a Geórgia não queria deixar, intervir militarmente. O que a Rússia fez? A Rússia entrou para proteger a Ossétia do Sul e a Abcásia. E esse processo foi bem violento e que mostrou o poder russo para intervir ali na região do Cáucaso. Tá? Então são algumas tensões que existem aqui. Bom, isso preocupa, né? Nos últimos anos, diversos países daquele antigo leste europeu, né? Polônia, Estônia, Letônia, Lituânia, Eslováquia, República Tcheca, Croácia, enfim, muitos deles eles estavam flertando com a OTAN e com a União Europeia, ou seja, instituições totalmente ocidentalizadas e que estariam mais ligadas aos Estados Unidos do que à Rússia. E esses países muitos entraram para a OTAN e para a União Europeia. E aí deixou Putin putinho. Obviamente, né, ele não gostou da história, por quê? Porque foi uma perda de influência enorme. Aí teve a invasão russa à Geórgia, que eu comentei com vocês, e em 2014 teve a interferência russa também, mais significativa na contemporaneidade. É quando a Rússia invade a Ucrânia e toma, tá vendo essa penínsulazinha da Crimeia? Olha aqui a Ucrânia aqui em cima, isso aqui, Crimeia era da Ucrânia. O que a Rússia fez? Invadiu aqui a Crimeia e falou, pronto, a Crimeia agora é minha, igual era antigamente, porque a Crimeia tinha sido dado para a Ucrânia, tá? Lá durante a URSS. Agora a Rússia tomou de volta, construiu uma ponte bem aqui e uniu. Professor, mas por que a Rússia fez isso? Tá? Bom, basicamente o Mar Negro aqui é estratégico e o governo ucraniano estava querendo também entrar na União Europeia. Então a Rússia falou, bom, se você vai entrar na União Europeia, isso é ruim para mim. A Rússia tentou intervir ali nas políticas, não estava dando muito certo. Então o que ela fez? Anexou a Crimeia, alegando que os cidadãos russos aqui estavam sob perigo de ameaça da Ucrânia. Então ele invadiu militarmente e falou, então agora isso aqui é meu, não é mais de vocês. Perdeu, irmãos. Aguenta. Então aqui foi a última tensão grave que a gente teve de intervenção militar russa na Europa. Beleza? E aí a gente finaliza. Tem uns textos também bastante legais, tá? Aí na apostila que fala da ocupação da Crimeia. Dê uma lidinha lá que é bastante interessante. Beleza, galera? Ó, o que eu tinha para falar para vocês hoje é isso, tá? Um grande abraço para vocês, se cuidem, ó. Juízo e até semana que vem ou na aula ao vivo no Meet, né? Tchau, tchau. Opa, peraí. Agora sim. Tchau, tchau.